Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu queria que a igreja lesse, o texto está projetado, eu queria que você se unisse a mim, nós vamos ler juntos, com toda a força, todo entusiasmo, Hebreus 10, 39, 1, 2, 3, e já. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Esse mesmo versículo, Hebreus 10, 39, na versão A Mensagem, eu acho que nós não temos essa versão para projetar, mas eu vou ler e você pode ouvir. Hebreus 10, 39, na versão A Mensagem, diz assim, eu amei isso aqui, vê se você gosta comigo. Mas não somos perdedores. Mas não somos perdedores, não vamos desistir. Ah, não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Eu vou ler de novo. Eu gostei muito dessa versão de Hebreus 10, 39, na versão A Mensagem. Mas não somos perdedores. Diga bem forte, eu não sou um perdedor. Sabe, 1 João 5, não precisa abrir, não precisa projetar, mas 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não somos perdedores. Diga mais uma vez, bem forte, eu não sou um perdedor. Não vamos desistir. Diga bem forte, eu não vou desistir. E ele continua dizendo, ah não, continuaremos firmes, implacáveis. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Diga assim, eu não vou perder a confiança durante a minha caminhada. Amém? Irmão, se posicione corretamente hoje. E você vai receber o mais alto nível das bênçãos de Deus. Nós temos falado sobre fé implacável. E o que nós temos falado, como que nós temos definido nesses cultos esse termo, fé implacável. A fé implacável é uma fé que não recua, não retrocede, que não aceita ceder espaço para dúvida, medo ou qualquer obra do diabo. Então deixa eu lhe dizer algo. Se você está passando por um período de pressão na sua vida, eu venho aqui dizer para você, não recue, não retrocede, não aceite ceder espaço para dúvida, medo ou para qualquer outra obra do diabo. Por quê, pastor? Porque nós não somos perdedores. Nós não vamos desistir. Meu Deus do céu, será que tem alguém aqui nessa noite ouvindo e crendo o que eu estou falando? Nós não somos perdedores, nós não vamos desistir. Agora ouça com muita atenção o que eu vou dizer. Ouça. É óbvio que todos nós estamos sendo abençoados por Deus num certo nível. Eu creio que todos aqui, sem exceção, estão sendo alcançados pelas bênçãos de Deus num determinado nível. Mas eu creio também que todos aqui, todos nós podemos ir e devemos desejar ir para o nível mais alto daquilo que podemos ser abençoados aqui nessa terra. Eu sei que você tem sido abençoado, eu tenho sido abençoado por Deus, eu sei que você tem sido.
Nós estamos recebendo bênçãos de Deus num determinado nível, numa determinada medida. Mas eu creio que podemos receber um nível de bênção de Deus, ou melhor, o mais alto nível de bênção que um homem ou uma mulher pode receber de Deus aqui na terra. E devemos desejar isso. Não é porque você tem sido abençoado que você precisa parar onde você está. Eu vou repetir. Não é porque você já tem sido abençoado ou abençoada, você não precisa parar aonde você está. Existe um nível mais alto de bênçãos que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. Agora deixa eu te mostrar isso biblicamente. Provérbios capítulo 4, o versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo, há algum justo aqui nessa noite? Diga amém. Então a vereda do justo, a vida do justo, o caminhar do justo, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando. Existem níveis de brilho, vai aumentando esse brilho, vai aumentando essa luz, vai brilhando, é algo contínuo, não para. Vai brilhando mais e mais. Eu vou dizer, vai brilhando mais e mais. Quantos de vocês estão prontos para brilhar mais e mais? Quantos de vocês estão prontos para serem abençoados mais e mais? Olha só, esse mesmo texto, só que agora na versão A Mensagem. Provérbios 4:18, na versão A Mensagem, diz assim: os caminhos dos justos resplandecem como a luz. Agora veja, quanto mais vivem, mais brilham. Vou repetir, quanto mais vivem, mais brilham. Quanto mais vive, mais é abençoado. Mais é o nível da bênção de Deus chegando na sua vida. Então todos nós podemos ir para o nível mais alto das bênçãos de Deus. Pare para pensar um pouco. O que seria o nível mais alto aqui na terra? O que seria alcançar o nível mais alto das bênçãos de Deus aqui na terra? Como é que isso mudaria a sua vida? Como que isso afetaria a sua existência? Se você, no nível em que você está, e que você já está sendo abençoado, bênçãos de Deus têm chegado na sua vida, e você se alegra quando essas bênçãos chegam. Agora, pare para pensar, como seria desfrutar disso no maior nível que alguém pode viver isso aqui na terra? Sabe, eu tenho dito nessas mensagens, eu não quero chegar no céu e descobrir que tinha mais coisas preparadas para mim, mas eu não as recebi. Então, você precisa, esse texto de Provérbios 4:18, ele nos dá essa perspectiva de que a vida do justo, a caminhada do justo, é como, ele faz essa comparação, é como a luz do dia, que começa pequena, mas ela vai aumentando, mais e mais, até ser dia claro. Meu irmão, em nome de Jesus, se prepare para 2024, você iria aumentando mais e mais, 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 e mais. Pastor, e esse mais, e mais, e mais, vai durar até quando? Até Jesus nos tirar aqui dessa terra. Agora, nós precisamos entender que é necessário, para alcançar esse mais alto nível das bênçãos de Deus, nós precisamos nos posicionar corretamente. E particularmente, ao estudar a vida de Abraão, se Abraão não chegou ao maior nível de bênçãos que um homem poderia viver na terra,
Eu acredito que ele chegou bem perto disso. Por isso ele é o pai da fé. Por isso que a Bíblia traz ele como um ponto de referência, dizendo as bênçãos de Abraão. Por quê? Porque ele chegou no nível máximo que um homem poderia alcançar nisso aqui na terra. Mas antes de Abraão atingir o nível mais alto das bênçãos de Deus, ele precisou se posicionar corretamente. Ele precisou fazer mudanças na sua vida. Ele precisou fazer essas mudanças, e por quê? A fim de se qualificar. Sabe, você precisa muitas vezes, para crescer na sua vida natural, na sua profissão, fazer determinados cursos que vão te qualificar para alcançar posições maiores. Assim também é nas coisas de Deus. Você vai precisar se qualificar. Pastor, como é que eu me qualifico? Você precisa fazer mudanças na sua vida. Abraão, ele precisou fazer mudanças para ser o tipo de gente, o tipo de pessoa que está pronta a alcançar o mais alto nível das bênçãos de Deus. Então, eu creio que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite, que o mais alto nível de bênçãos de Deus está disponível para todos. Vou repetir, o mais alto nível das bênçãos de Deus está disponível para todos. Mas nem todos vão acessar isso. Por quê? Porque não querem se qualificar, não querem fazer as mudanças necessárias. Abraão teve que fazer algumas mudanças. Eu só vou citar, você não precisa abrir o texto, mas por exemplo, em Gênesis capítulo 12, ele precisou sair da sua terra e do meio da sua parentela. Deus não poderia abençoá-lo no nível em que abençoou, se ele não fizesse isso. Eu vou repetir. Deus não poderia, não é que Deus não queria, Deus não poderia abençoá-lo no nível em que ele foi abençoado, se ele não fizesse essa mudança. Sabe, Deus, ele quer fazer mudanças. Deus quer que você faça mudanças na sua vida. Não porque Deus quer lhe privar, não porque Deus quer lhe cortar, não porque Deus é um Deus proibitivo, mas é porque essas mudanças vão dar a Deus a oportunidade que ele quer para te abençoar num nível maior. Deus está na expectativa de você assumir essa posição e ele poder liberar bênçãos maiores para você. Mas você precisa seguir esse passo. Primeiro, Deus vai dizer: Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela. O que é isso? Mudança. Existem coisas que tem que mudar em mim, existem coisas que tem que mudar em você, existem coisas que tem que mudar em nós, para que Deus possa nos abençoar num nível maior. E essas mudanças, elas precisam acontecer. E como é que vão acontecer? Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que nós somos transformados. A nossa vida, ela vai mudando à medida da renovação da nossa mente. E aí nós podemos experimentar, comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que existem níveis nisso? Talvez você já esteja desfrutando do que é bom, mas você ainda não está qualificado para acessar o que é perfeito. Então, você precisa se posicionar corretamente para receber o nível mais alto das bênçãos de Deus. O nível mais alto, diga comigo bem forte, o nível mais alto das bênçãos de Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus instrui Abraão a começar a praticar a circuncisão como sinal da aliança. Então, ele precisa fazer mudanças. Mas agora, no capítulo 17, Deus vai requerer dele, sabe o quê? Obediência. O nível mais alto de bênçãos vai requerer um nível maior de obediência.
Essa era a hora do culto que você tinha que mais ficar avivado agora. Eu vou te dar uma segunda chance. O nível mais alto de bênçãos vai requerer de mim, vai requerer de você um nível maior de obediência. Sabe, à medida em que nós vamos crescendo em Deus, à medida em que a unção vai aumentando na nossa vida, fica um espaço muito pequeno para margem de erro. Por isso que quando Moisés bateu 2 vezes na rocha, não entra mais na terra. Um homem que andava com Deus como ele andava, ele não tinha uma margem alta de erro. Então, nós vamos acessar níveis maiores de bênção quando nós nos dispusermos a obedecer a Deus num nível maior também. Quando nós não vamos aceitar que aquelas pequenas desobediências permaneçam na nossa vida. Então veja, nós estamos falando de nos qualificar para o nível mais alto das bênçãos de Deus. Então nós estamos falando que, primeiro, o que vai te qualificar? Faça as mudanças, mude aquelas coisas na sua vida que Deus está dizendo que você deve mudar. Sabe, Deus está falando com você, Deus está lidando com você, Deus está trazendo instruções com você, Deus tem usado a palavra, Deus tem usado os seus momentos de devocional, Deus tem usado pessoas e falando com você. É necessário que você agora faça as mudanças. É necessário também que você aumente a sua obediência ao Senhor. Agora, também vamos ver em Gênesis capítulo 22, quando Deus... Ele fala para Abraão entregar o seu filho Isaque como um sacrifício. Você conhece a história, você sabe que na hora que Abraão ia fazer isso, o Senhor interviu e entendeu o coração dele. Mas entenda, o que nos qualifica? O que Deus estava ensinando ali? Naquele momento, Abraão deu prova de que Deus era o primeiro lugar na vida dele. Então, pegue isso, anote aqueles que estão anotando. Mudança, obediência e colocar Deus em primeiro lugar. Então, como é que nós vamos atingir o nível mais alto? O nível mais alto das bênçãos de Deus aqui na terra. Em primeiro lugar, precisamos fazer mudanças na nossa vida. Diga bem forte, eu preciso fazer mudanças na minha vida. Mais forte, mais animado. Vamos lá, a mensagem é essa mesmo. Diga bem forte, eu preciso fazer mudanças na minha vida. Segundo, diga, eu preciso, vamos, aumentar o nível da minha obediência, não dando margem para pequenos erros. Terceiro, diga assim, eu preciso, de forma prática, colocar e manter Deus em primeiro lugar. Então, se posicionar corretamente para receber as bênçãos de Deus, o mais alto nível dessas bênçãos, você começa fazendo mudanças necessárias na sua vida. Começa mudando a sua mentalidade, seu comportamento, suas atitudes. Você precisa viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Você precisa colocar e manter Deus em primeiro lugar. Então, essas 3 coisas, elas vão qualificar você para receber o mais alto nível das bênçãos de Deus. Sabe, eu tenho sido abençoado por Deus até aqui na minha vida. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida até aqui. Mas eu estou convencido pela palavra e pelo Espírito Santo que há um nível maior que eu ainda não acessei. E eu estou interessado em entrar nesse nível maior. Agora deixa eu tratar disso aqui. Em primeiro lugar, os cristãos ignoram. Ouça isso com muita atenção. Os cristãos ignoram que o fato de que as bênçãos de Deus são condicionais. Eu vou repetir.
Os cristãos ignoram o fato de que as bênçãos de Deus são condicionais. Pastor, o que significa dizer que as bênçãos de Deus são condicionais? Significa que para estas bênçãos chegarem em mim e você, nós temos que preencher determinadas condições, requisitos mínimos. Pessoas dizem, ouça, pessoas dizem que vivemos no tempo da graça, e é verdade, mas elas usam isso para defender que por causa do fato de vivermos no tempo da graça, nós podemos viver de qualquer maneira, qualquer estilo de vida, e ainda assim seremos abençoados. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira do diabo, infiltrou na igreja nesses dias. Eu vou repetir, cristãos ignoram o fato de que as bênçãos de Deus são condicionais. Diga bem forte assim, as bênçãos de Deus são condicionais. Então as pessoas estão dizendo, olha, nós vivemos no tempo da graça, está tudo pago, e agora... Não, sabe, existem condições, requisitos que precisam ser preenchidos. E eu posso mostrar isso na Bíblia. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e o 2 diz assim. Qual é a primeira palavra? Se é uma condição. Ele estabelece ali uma condição. Ele já começa com a condição. Se vocês fizerem o quê? Se vocês fizerem o quê? Me ajude. Ouvirem. Atentamente a voz do Senhor. Então, ele estabelece aqui uma condição. Vocês precisam ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Aí ele continua trazendo condições. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Irmão, deixa eu fazer essa pergunta e você diga amém para ela. Quantos de vocês querem, eu me incluo nisso, que Deus nos exalte sobre as nações da terra? Diga amém. Agora, você percebe que existe uma condição que precisa ser preenchida para Deus poder fazer isso? Qual é a condição? Condição número 1, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Então, antes de Deus exaltar você, você precisa preencher essa condição. Ele não vai fazer isso se você estiver vivendo qualquer tipo de vida, qualquer estilo de vida. Você vai precisar ouvir atentamente. E ele dá uma segunda condição. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. Veja, ele estabelece duas condições. E quando eu me qualifico nisso, diga bem forte assim, quando eu me qualifico nisso. Então, quando eu me qualifico nisso, então Deus pode intervir na minha vida e me exaltar. Porque, pastor, mas por que Deus trabalha assim? Imagina que tragédia seria Deus exaltar uma pessoa que não está disponível para ouvi-lo. O versículo 2. Se é uma condição. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Se ouvirem a voz do Senhor, seu... Repita essa primeira parte comigo, diga. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Diga bem forte, é a condição. Então, quando eu me qualifico nisso, nesse requisito, quando eu me qualifico nesse requisito de ouvir a voz do Senhor, o que Deus vai fazer? O que vai acontecer na minha vida? Sobre mim virão e alcançarão todas estas bênçãos. O que significa? Que o contrário também é verdade. Se eu não preencher esse requisito
de ouvir a voz do Senhor, eu não tenho garantia bíblica alguma de que bênçãos virão e me alcançarão. Então, não fique acreditando que as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida com você vivendo qualquer estilo de vida, porque não é isso que a palavra de Deus fala. Você precisa preencher alguns requisitos. Deixa eu te mostrar uma segunda passagem. Evangelho de João, capítulo 8. Nós conhecemos o versículo 32, que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu quero destacar o versículo 31, Jesus falando assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então havia um grupo que estava crendo em Jesus. Então veja, Jesus estava falando para pessoas que criam nele. Alguém aqui crê em Jesus? Deixa eu ver. Então ele vai estabelecer uma condição. Se vocês permanecerem na minha palavra. Então o que ele vai falar em seguida está ligado a você se qualificar permanecendo na palavra dele. E ele diz: são verdadeiramente meus discípulos. Aí o versículo 32: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então a verdade não vai libertar você, não vai ter muito efeito na sua vida se você não preencher o requisito. Qual o requisito? Permanecer nela. Deixa eu te mostrar mais um outro texto que mostra que as bênçãos do Senhor requerem uma condição prévia para chegar em mim, chegar em você. Marcos capítulo 9, o versículo 23, diz assim: ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, porque Jesus estava sendo questionado se podia curar aquele menino. Jesus responde: tudo é possível ao que... Então, primeiro você se qualifica crendo. Depois que você se qualifica crendo, então para aquele que crê, para essa pessoa, tudo é possível. Então veja que o Espírito Santo está tratando aqui, eu e você, a respeito de como nós estamos nos qualificando para receber o mais alto nível das bênçãos de Deus. Você está interessado nisso? Deixa eu te mostrar um outro texto, Tiago capítulo 1. Então, não seja ignorante em relação a essa verdade. As bênçãos de Deus são condicionais. Você precisa preencher alguns requisitos. O fato de nós vivermos na graça de Deus não é uma autorização para você viver qualquer tipo de vida. Você não pode viver um estilo de vida mundano, carnal, um estilo de vida que desagrade a Deus e ter expectativa de que bênçãos vão te alcançar. Não é assim que Deus diz. Tiago capítulo 1, versículo 22... diz assim, a partir do versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, logo esquece logo esquece como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha só o que vai nos qualificar. Requisitos. Aquele que atenta bem, está focado nisso. Não está distraído, mas está focado. Lei da liberdade, nela persevera. Perseverança vai te qualificar. Eu vou repetir isso. Perseverança vai te qualificar para o mais alto nível das bênçãos de Deus. Não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante. Agora vem o resultado de você se qualificar. Este será bem
bem-aventurado, será feliz, será bem-sucedido no que realizar. Agora vamos lá, pergunta idiota da noite. Quem quer ser bem-sucedido em qualquer coisa que fizer aqui nessa terra? Deixa eu ver. Lógico que nós queremos. Deus é o autor da ideia de sucesso. Deus é bem-sucedido. Deus quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Deus quer que cada um de nós estejamos desfrutando do mais alto nível de bênçãos que Ele tem disponível para nós. Agora veja, Ele coloca requisitos que vão nos qualificar para esse nível. Nós queremos ser felizes no que realizar, nós queremos ter sucesso no que vamos realizar, nós queremos alcançar essas realizações, mas vamos ver o que vai nos qualificar. Primeiro, aquele que atenta bem para a lei perfeita. Primeiro requisito, qualifica você. Você tem que colocar sua atenção, seu foco na palavra do Senhor. Você não pode estar distraído com as coisas naturais deste mundo e achar que Deus tem o dever de tornar você um sucesso. É uma aliança, querido. Existem responsabilidade das duas partes. Alguém aqui nessa noite? Ele nos dá a sua palavra para o nosso sucesso, mas Ele diz: ei, atenta bem para isso aqui. Lei da liberdade. E ele fala assim, segundo requisito que nos qualifica, nela persevera. Diga bem forte, perseverança. Então isso é uma fé implacável. Aconteça o que acontecer ao seu redor, você se recusa a retroceder, você se recusa a recuar, você se recusa a duvidar da palavra de Deus. Você fica nela, você persevera. Você pode não estar vendo os resultados agora, mas você sabe que ela funciona. Você sabe que ela vai se manifestar. Você fica firme quando está debaixo de pressão. Você não é aquele tipo de pessoa que quando a pressão chega, você desiste, começa, bom, esse negócio de fé que o pastor Vitor prega lá na igreja não funciona comigo. Você fica firme. Vou repetir, você fica firme. Agora, como é que você persevera? Não sendo ouvinte, que logo se esquece. Irmãos, eu sei, infelizmente eu sei, que depois, quando acabar este culto, algumas pessoas vão embora e rapidamente vão se esquecer dessa palavra. E se tem alguém te parar e te perguntar, você foi na igreja hoje? Fui. O que o pastor pregou? Rapaz, a palavra foi até boa, mas eu não lembro. Pessoas que ouvem, mas logo se esquecem. Em Marcos capítulo 4, um dos lugares em que a semente caiu, o solo, é na beira do caminho, e Jesus explica que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, e logo vem o diabo e tira a semente. Sabe? Eu não estou profetizando, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, eu só estou dizendo que é uma verdade que o próprio Senhor Jesus disse. Quando a gente está aqui ministrando a palavra, pregando a palavra, o diabo ele já está logo ali fora, esperando você ir embora, com a tentativa de roubar o que você está recebendo nesse momento. Mas ele fala assim, mas operoso praticante. Diga bem forte, operoso praticante. Agora, irmãos, vamos lá. Ouça aqui o que eu vou dizer. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, que todas as pessoas que estão aqui dentro agora, em algum nível, estão praticando a palavra. Mas você concorda comigo que tem pessoas que praticam num nível maior do que eu e você? Porque ele fala ali que não é qualquer tipo de praticante. Ele dá um adjetivo, é um praticante operoso. Veja que há algo extraordinário na vida dessa pessoa que pratica. Ela não é comum.
Não é um tipo, sabe, você consegue ver no operoso praticante um crente que só vem no domingo à noite na igreja? Não. Mas ele ou ela está comprometido com uma prática firme da palavra de Deus. Veja, então isso qualifica essa pessoa para um nível maior de bênçãos. Então não é que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus estabelece critérios. Está aberto para todos nós. Está aberto para todo mundo aqui, não importa quem é você, a sua cor, enfim, sua classe social. Mas Deus vai dizer, isso só vai chegar na sua vida quando você preencher os meus requisitos. Então você se torna bem-aventuroso, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, dá certo. O que você realizar. Pare para pensar, que nível de bênção é esse? Que qualquer coisa que você começar a realizar vai dar certo. Simplesmente porque Deus está com você. Agora, você quer isso? Eu quero. Você quer também? Vamos lá. Você quer isso? Esse lado aqui quer isso. Esse lado aqui quer isso também. Agora vocês conseguem entender que isso não vai acontecer só porque a gente quer? E também que não se trata de uma escolha de Deus, de querer abençoar Ele, mas não querer abençoar Ele. Que Deus vai mais com a cara dele, mas não vai... Não é nada disso. Deus, Ele estabelece critérios. 1, 2, 3, 4. E Ele diz assim, olha, qualquer um que preencher esses requisitos, eu garanto que essa pessoa vai ser bem sucedida no que realizar. E essa pessoa vai desfrutar do maior nível de bênçãos que eu posso dar para vocês aqui na terra. Então, entenda isso. O fato de eu e você estarmos vivendo na graça não significa que nós podemos viver de qualquer maneira e vamos ser abençoados, porque não é isso que a Bíblia diz. Pastor, então qual é a vantagem de viver na graça? Porque na graça, no tempo da graça, nós temos o novo nascimento, nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos o Espírito Santo sobre nós. Sabe, nenhum homem ou mulher da antiga aliança teve essa bênção. Nós temos a bênção de Abraão sobre nós, mas nós não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos. Deus tem o seu padrão. Deus quer que eu e você façamos as mudanças necessárias para nos qualificar. Agora, ouça isso. Se você quer desenvolver uma fé implacável, ou seja, uma fé que não recua, que não retrocede, uma fé que não aceita ceder espaço para a dúvida, medo ou qualquer outra obra do diabo. Então, se você quer desenvolver essa fé, eu enfatizo um pouco mais. Existem alguns atributos que devem ser cultivados em mim, em você, pois são atributos que Deus honra. Existem atributos, sabe, nós falamos de honrar a Deus, isso é bíblico, nós devemos honrar a Deus, mas sabia que Deus, Ele também honra pessoas? Mas existem atributos que Deus honra. Não é qualquer um que Deus honra. Eu queria que você fosse comigo no Salmo capítulo 15. Salmos capítulo 15. Ele começa com uma pergunta, dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Veja, ele está falando, o que pode ser mais grandioso do que habitar no tabernáculo do Senhor e morar no teu santo monte? Ele está dizendo, em outras palavras, eu quero parafrasear esse versículo, dizendo: Senhor, quem pode desfrutar do nível mais alto das suas bênçãos? Não há nada maior do que esse tabernáculo ou morar no teu santo monte.
A Bíblia, a mensagem do versículo 1 diz assim: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Irmão, vamos lá, pense um pouco, que tipo de pessoas você convida para jantar na sua casa? Você convida pessoas mal educadas? Acho que não. Pessoas que não vão respeitar a sua casa. Você concorda comigo que para você convidar alguém para ir na sua casa, requer alguns tipos de qualidades que você vai dar autorização para essa pessoa ter acesso à sua casa, sim ou não? Pronto. Então, eu fiquei impactado com essa pergunta na versão a mensagem. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Quem é convidado para acessar esse nível de bênção? Aí ele termina assim: o que fazer, meu Deus do céu, o que fazer para entrar nessa lista? Ele estava interessado em alcançar o nível mais alto das bênçãos. Na versão NVT, do versículo 1, essa primeira pergunta está assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Bom, então eu criei a minha versão do versículo 1 que diz assim: quem pode desfrutar e ter acesso ao mais alto nível das bênçãos de Deus? Pense nisso. Quem pode desfrutar, ter acesso ao mais alto nível das bênçãos de Deus? Como me qualificar para fazer parte do grupo de pessoas, veja isso, como me qualificar para fazer parte do grupo de pessoas que vão receber o nível mais alto das bênçãos de Deus que alguém pode desfrutar na terra? Então, os versículos seguintes do capítulo 15 vai responder para mim e para você. Versículo 2 ele diz assim: aquele que vive com integridade. Então agora ele começa a dar a lista de atributos que Deus vai honrar, colocando o nome dessa pessoa na lista de pessoas que Deus convida para jantar na sua casa. Ninguém vai se assentar na mesa de Deus sem integridade. Ninguém vai desfrutar do nível mais alto das bênçãos de Deus. Sabe, você pode não ser íntegro e até ter um certo nível de bênção chegando na sua vida, mas você não vai longe nisso. E as bênçãos que chegam, não chegam porque você está qualificado, mas chegam porque Deus está sendo misericordioso com você, te dando tempo de arrependimento. Então ele começa aqui a apresentar essas características, esses atributos que Deus honra. Primeiro, ouça isso: Deus honra integridade. Diga bem forte: Deus honra integridade. Mais animado, diga: Deus honra integridade. Pastor, o que é integridade? É você viver corretamente. Deus honra é um atributo que qualifica eu e você para o mais alto nível das bênçãos de Deus. Deus honra pessoas íntegras. Olhe para alguém, para 2, 3 pessoas. Deus honra pessoas íntegras. Ele continua dizendo: aquele que vive com integridade, pratica a justiça. Você tem que ter uma prática diária disso. Sabe, Deus não se impressiona com quão espiritual você pode parecer na igreja. Porque no culto todos nós somos muito espirituais. Sabe, mas Deus está olhando como é que eu e você estamos vivendo no nosso dia a dia. E Deus ele vai honrar integridade e prática de justiça. E ele continua trazendo,
de coração, fala a verdade. Deus não vai honrar quem anda na mentira. Se você quer se qualificar para o mais alto nível das bênçãos de Deus, você vai ter que sair da mentira e viver na verdade. E continuando, versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo. Então ele está apresentando, nem lança injúria contra o seu vizinho. Perceba que falar a verdade, não difamar, não lançar injúria, Deus, resumindo, Deus ele vai honrar quem usa a sua língua corretamente. Diga bem forte isso. Deus vai honrar quem usa a sua língua corretamente. Você não pode usar a sua língua de qualquer forma para mentir, para destruir pessoas, para afetar a vida de pessoas e achar que Deus vai abençoar isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você quer atingir o nível mais alto das bênçãos de Deus, você vai ter que aprender a domar a sua própria língua. Você não tem nada a ver com a língua dos outros. Eu sei que quando eu falei isso, alguém deve ter pensado assim: fulano tinha que estar hoje aqui. Sabe? O Espírito Santo trouxe hoje aqui quem ele queria que ouvisse essa palavra. Eu estou aqui, você está aqui. A gente sempre acha que sempre é o outro que precisa dessa palavra. Pega o seu dedo indicador. Vai, vamos, assim. Faz assim. Faz assim. Fala assim: eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Ou seja, desprezar aquilo que Deus despreza. Deus despreza coisas. Deus despreza o pecado. Eu não estou falando do pecador, mas o pecado sim. Versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível, o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. É você honrar aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, aquelas pessoas que cumprem a sua palavra. Diga bem forte isso. Diga assim: cumprir a palavra que eu falei, que eu disse, que eu empenhei, é um atributo que Deus ainda honra. Deus procura homens e mulheres de palavra. Sabe, não tem como casar a ideia de você ser um crente e você não ser alguém de palavra. Olha o avivamento indo embora, ó. Sabe, nós queremos ter sucesso, nós queremos ter realização. E vocês sabem, eu prego isso direto, porque essa é a vontade de Deus. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre você ser sucesso, de você ser próspero, de você crescer, de você ter progresso na sua vida. Mas você não vai ter isso se você não for uma pessoa que cumpre com o que falou. Você não vai ir longe na sua vida se você não se tornar o tipo de pessoa que a Bíblia diz assim: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Esses são atributos que vão nos qualificar para o nível mais alto das bênçãos. Você falou, você deu a sua palavra, pastor, me arrependi, agora você não pode voltar mais atrás. Porque a nossa palavra tem que valer alguma coisa. Então, são
atributos que Deus honra, que nos qualifica para estar listados no grupo de pessoas que são convidadas para jantar na casa de Deus. Eu não sei para você o que seria maior. Sabe, você poderia ser convidado por alguém muito famoso, sei lá, Bill Gates, Elon Musk. Pense em alguém, algum ator famoso, enfim, alguma pessoa da sua admiração. Mas nada é maior do que o próprio Deus te convidar para jantar na casa dele. Então, você quer entrar nessa lista? O Senhor, ele diz: aquele que jura e cumpre o que prometeu. Não precisa responder, mas pense: você é o tipo de pessoa que cumpre o que promete? Você é o tipo de pessoa que empenha a sua palavra e cumpre? Ou você é o tipo de pessoa que as pessoas até, sabe, por isso que o evangelho e o evangélico, o crente no Brasil está em descrédito. Porque o que eu já ouvi de pessoas falando: é crente, mas é safado. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem já ouviu, não falei que é você. Falei que você já ouviu. É crente, mas é mentiroso. É crente, mas não paga. É crente, mas é velhaco. Todos sabem o que é velhaco? Pessoa que passa o outro para trás. Sabe, é um tipo de atributo que Deus não honra. Continuando aqui, versículo 5. Versículo 5, projeta o versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Então, a forma como nós lidamos, usamos o dinheiro, vai nos qualificar. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Agora, veja como é que termina o versículo 5, que diz assim: quem age assim, não será jamais, em tempo nenhum, em tempo algum, jamais será abalado. Agora, todos nós queremos viver num nível em que jamais vamos ser abalados. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok, eu também quero. Mas existem atributos que vão nos qualificar para que nos tornemos pessoas inabaláveis. Então, como é que você vai se qualificar? Se você quer desenvolver uma fé implacável. É isso que nós temos falado. Aquele tipo de fé que não recua, que não retrocede, que não cede espaço para o medo, para a dúvida ou para qualquer outra obra do diabo. Se você quer desenvolver esse nível de fé, se você quer desfrutar do maior nível das bênçãos de Deus para você. Você está interessado nisso? Amém. Maior nível. Eu não estou dizendo com isso que você não está sendo abençoado. Eu repito, eu sei que todos nós aqui dentro estamos sendo abençoados num certo nível por Deus. Até mesmo porque Deus é misericordioso comigo e com você. Mas eu estou falando de você atingir um nível que poucas pessoas na terra estão alcançando. Um nível maior. Agora você não vai atingir esse nível maior sem que alguns atributos estejam presentes na sua vida. Requer uma qualificação. Requer mudanças que precisam ser feitas. Requer um nível de obediência maior. É necessário que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e trabalhe com isso. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Como é que você pode fazer mal ao próximo e achar que está tudo bem e Deus vai lhe abençoar do mesmo jeito? Sabe quando você não paga, você está fazendo mal ao próximo.
Porque alguém está levando prejuízo com a sua falta de integridade. Quando você não paga, você está fazendo... Fazer mal ao próximo não é necessariamente pegar uma arma, dar um tiro, uma facada em alguém, mas simplesmente quando você deve e não paga ao seu devedor, você está fazendo mal ao próximo. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4, aquele que a seus olhos tem por desprezível, ao que merece reprovação, mais honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Pessoas que cumprem a sua palavra. Sabe, esses tipos de mensagem é muito difícil de arrancar amém, glória a Deus, aleluia de vocês. Mas mesmo que sem a sua empolgação, é Deus falando do mesmo jeito. Deus não precisa da minha ou da sua empolgação para falar a sua palavra. Nem sempre você vai vir para ouvir uma mensagem empolgante, mas você sempre virá para ouvir uma palavra divina. Versículo 5. Aquele que não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim. Qualquer um que agir dessa forma, qualquer um, sem restrição, homem ou mulher, pobre ou rico, branco ou negro, não importa a sua classe social, no que você trabalha, qual é o seu status social, quem age assim está disponível para todos, não será jamais, em tempo nenhum, em crise nenhuma, em governo nenhum, em recessão nenhuma, jamais será abalado. Esse é o nível mais alto que eu e você podemos chegar na terra. O nível de que estamos caminhando com Deus. E Deus está honrando os atributos dentro de nós. Deus honrando e dizendo, ei, essa pessoa, ela não pode ser abalada. Vocês estão abalados ali, mas ele ou ela não pode ser abalado. Amém? Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Diga assim, eu creio, eu recebo essa palavra. De novo, eu creio, eu recebo essa palavra. De novo, eu creio, eu recebo essa palavra. Então, irmão, ouça isso enquanto você se coloca em pé. Se coloque em pé nesse momento. Ouça isso. Se posicione corretamente. Olhe para 5 pessoas. Com muito carinho, diga, se posicione corretamente. Se posicione corretamente. Agora ouça. Se posicione corretamente. E receba o nível mais alto das bênçãos de Deus. Repita isso para você gravar. Caso alguém pergunte para você o que o pastor pregou, não diga somente, rapaz, foi uma boa palavra, mas você diga para essa pessoa o que foi. Não, mesmo que você não lembre o resto, mas lembre dessa frase. Diga bem forte. Se posicione corretamente. E receba o nível mais alto das bênçãos de Deus. Então, se perguntarem para você, ei, você foi na igreja hoje? Você diga, fui. A mensagem foi boa? Foi. Foi uma boa mensagem, não foi? Foi ou não foi? Ok. Aí você vai dizer, mas o que ele disse? Ele falou sobre você se posicionar corretamente e receber o nível mais alto das bênçãos de Deus. Deus não vai abençoar em alto nível aqueles que andam de qualquer modo. Da mesma forma como você não convida qualquer um para ir na sua casa. Assim como, ouça isso. Alguns de vocês trabalham em empresas. E se você quiser crescer naquela empresa, tem que fazer alguns cursos, não é isso? Sim ou não? Tem que fazer algumas qualificações, sim ou não? Pronto.
Aí fala, se você quer essa vaga, você tem que ter fluência em inglês. Se você quer essa vaga, você tem que fazer salvatagem. Se você quer outra vaga, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmão, eu não sei vocês, mas eu estou interessado numa vaga para jantar na casa de Deus. Eu estou perguntando, Deus, quais são os cursos que eu tenho que fazer? Como é que eu melhoro o meu currículo? Quais são as pós-graduações que eu tenho que ter nesse currículo? Quais são os cursos que eu tenho que ter nesse currículo? O capítulo 15 de Salmos nos apresenta o que vai nos qualificar para o mais alto nível das bênçãos de Deus. Eu quero chegar em Deus. Eu quero chegar em Deus no nível em que eu jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Quem age assim, então tem que ter ação. Não pode ser só uma boa pregação que você gosta, que você vai para casa comentando. Não. Amanhã você já tem que agir assim. Terça-feira você tem que agir assim. Quarta-feira agir assim. Quinta-feira agir assim. Sexta-feira agir assim. Sábado agir assim. Domingo agir assim. Quem age assim não será jamais abalado. Por quê? Porque você vai estar desfrutando do maior nível de bênçãos que Deus pode te dar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos mais alto que você puder. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esta bênção, por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Pode